Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui no Estudo da Lição. Hoje a gente vai estudar a lição de quinta-feira. Antes de mais nada, né, vou apresentar aqui a nossa bancada ungida. Temos Amém. aqui a nossa amiga Iris, ela sempre vem participando com a gente. Fala um pouquinho, Iris, como é que foi a semana? Foi boa e melhor ainda estudando essa lição que está sendo uma bênção para todos nós, eu creio. Ah, louvado seja Deus por isso, que a gente tem essa oportunidade, né? E o nosso amigo Henrique, que aceitou esse chamado de compartilhar um pouquinho do amor que ele tem, externar, né, esse amor por Jesus através dessa fala, né? Porque a gente externa também com ações, como a gente viu Paulo falando, mas a gente falando aqui, compartilhando um pouquinho desse amor e desse conhecimento que ele foi tão maravilhoso que ele não precisava, mas ele deixou para a gente fundamentar a nossa fé, dar razão da nossa fé e compartilhar essas boas novas. Então, Henrique, fala um pouquinho de você. Quem você é? Quem sou eu, né? Um pecador profissional, mas salvo por Cristo, transformado por Ele. E a minha missão é ser testemunha do amor de Jesus e eu estou aqui para falar disso. Amém. Amém. Bom, essa semana foi muito abençoada. Se você está chegando hoje, volta lá no primeiro vídeo, vem acompanhando com a gente. Essa lição tratou sobre o amor, então é muito importante, né, a gente ver o que a Bíblia tem a falar para a gente sobre o amor. Porque muito se fala sobre amor, muita gente escuta, mas todo conhecimento precisa de uma fonte confiável. Se eu estudo sobre qualquer conhecimento que seja em uma fonte que ela não é uma fonte volátil, não é tão confiável assim, não tem tanta credibilidade, não foi provado ao longo do tempo, então a gente fica um pouquinho receoso, né? Mas a Bíblia já tem milênios, ela foi inspirada por Deus, e se foi inspirada por Deus é bom para mim e para você. Então a gente vai entrar aqui agora no tema de fé, esperança e amor, mas antes, se você não deixou o like, considera deixar esse like para mostrar pra gente que você está gostando do conteúdo. Considera compartilhar com um amigo seu, porque se é coisa boa, né, a gente tem que compartilhar, não vai guardar só pra gente. As bênçãos do nosso Deus, elas se transbordam na nossa vida a ponto da gente poder compartilhar, né? Isso que é bom. Então compartilha com os seus amigos, também nossos futuros, e vamos juntos, vamos compartilhar coisas boas e aprofundar, né, no estudo da verdade, na palavra que edifica e que traz vida e sentido para a nossa existência. Então vamos começar. A lição de quinta-feira tem como título Fé, Esperança e Amor. Né? Então, dentro desses três, fé, esperança e amor, como é que você vê, dado que Paulo escreveu no versículo, que sobretudo, um era mais importante. Como é que você vê e por que você considera que Paulo se expressou daquela forma? Olha, teremos a eternidade para discutir isso, né? Eu ouso dizer, ouso não, eu tenho fé que estudaremos o plano da redenção para a eternidade. É o quanto Deus sacrificou para nos salvar. Fé e esperança são coisas que só existem em seres que não são divinos. Deus sabe tudo, o passado, presente e futuro, na palma das suas mãos. Deus lê todos os pensamentos. Então, Deus tem esperança como se Ele conhece todo o futuro. Mas Deus, Ele é amor. Deus não é amoroso, Ele é amor. Ele é a natureza dele. Deus não consegue não amar. Até quando Deus, com dor no coração, ele vai punir o ímpio, Ele faz com lágrima nos olhos, pois a sua natureza, destruir para Deus é uma obra estranha, porque Ele querer estar abraçando e celebrando com seus filhos, mas justamente por ser Deus ser amor, né? Ele não é amoroso, Ele é o amor, e é impossível amar sem Deus. O amor, ele só pode existir num ambiente de liberdade. Então, de uma forma simbólica, eu posso dizer que a semente do amor só pode ser plantada no solo da liberdade. E se eu sou livre, eu tenho o direito de negar isso. E Deus criou criaturas que têm a capacidade de negá-lo, porque são livres. Né? Quando eu ligo um liquidificador lá em casa, o liquidificador não tem opção. Quando eu aperto o botão, mando ele girar, o liquidificador gira. Mas quando eu pedi minha esposa em casamento, ela disse sim. Bom para mim, aleluia. Mal para ela. Mas por que aquele sim teve valor? Porque ela tinha o direito de dizer não. Então, como Deus é amor, Ele criou criaturas livres.
e podem fazer escolhas boas e ruins. Os seres humanos, infelizmente, através de nossos pais, escolheram mal. Inclusive, o próprio inimigo, né, escolheu o mal, gerou um grande conflito. E ele arrastou um terço dos anjos nesse conflito, que escolheram o mal, negaram o amor de Deus. E essa guerra entrou em nós, essa guerra entre o inimigo e seus anjos, Jesus e seus anjos, essa guerra entrou na humanidade. Mas ainda assim podemos escolher Deus. E assim, quem sou eu para tentar resumir por que Paulo comenta, né, que o amor é o maior deles? Eu vejo porque fé é uma confiança que a criatura precisa depositar no seu Criador. E ele dá muitas e muitas evidências disso. E na eternidade teremos ainda mais evidências do amor de Deus. A esperança é algo que temos em Deus, né? Vem de esperar, mas é esperar com uma expectativa positiva. Se eu amo o Senhor e cumpro as condições que Ele me orienta, então tenho esperança que as promessas dele vão se cumprir. Então, se eu creio em Jesus, eu espero que se eu morrer, Ele vai me ressuscitar. Por quê? Porque Ele disse. Eu confio nele, eu tenho fé, eu amo, confio nele, faço o que Ele me pede, cumpro as condições, não salvação pelas obras, mas eu quero seguir os passos do meu mestre, né? E eu tenho uma esperança de que Ele vai voltar, eu tenho esperança de que eu vou ressuscitar se eu morrer. Mas e o amor? Amor é Deus. Sempre existiu, sempre vai existir. Se eu não for para o céu, misericórdia, eu quero para o céu. Vai sim. Mas se eu não for, Deus vai continuar existindo. O amor é maior de tudo. Deus criou o universo com o amor em mente. Inclusive, deu às suas criaturas a capacidade de negá-lo, deu a liberdade de negá-lo. E até os ímpios vão reconhecer que Deus é amor. Ou seja, vou dar uma filosofada aqui forte, mas quando você confessa que Deus é amor, era impossível ter criado o universo de uma melhor forma. Mas e as dores? E a guerra? E as doenças? E a morte? E as injustiças? Apesar disso, que o mal não vem de Deus, o mal é uma consequência. Quem sou eu para explicar a origem do mal, né? Mas nasceu no coração de um anjo rebelde, que tinha liberdade para isso. O Espírito Santo tocou o coração dele, mas ele resistiu até um ponto que acabou a chance dele se converter. Isso acontece com seres humanos também. Por exemplo, Judas é uma pessoa que teve chance, viveu lado a lado com Cristo 3 anos e meio e infelizmente escolheu negá-lo. Pilatos teve chance de aceitar Jesus, enfim. Mas apesar do mal, da possibilidade do mal, que é a ausência de Deus, apesar das dores, das guerras, ainda assim, era impossível ter criado um universo melhor, pois não vale a pena morar num universo onde não há liberdade, em que todos são obrigados a obedecer uma autoridade mais forte. Como Deus é amor, Ele precisa que as criaturas, para sentirem o potencial do amor, precisam ter liberdade de escolher esse amor, de ter fé em Deus, de ter esperança em suas promessas. E é até curioso, né, que eu vi uma vez, não lembro quem, então vou citar aqui, mas Deus sabe qual é a fonte, eu não lembro. Vai chegar a minha idade, vocês vão ver que a memória vai falhar um pouco, né? Mas no céu vamos ter memória melhor. E quando você murmura contra Deus alguma coisa, por que isso, por que aquilo? Não uma dúvida sincera. Dúvida sincera é saudável. Problema nenhum. Deus não tem medo de perguntas difíceis. Mas quando você murmura, reclamando de Deus, Usando, né? não uma pergunta sincera, mas não, por que isso? Por que está errado isso e aquilo? Deus errou. Quando você murmura, sabe o que você está dizendo? Se eu estivesse no trono, eu faria melhor. Se eu fosse Deus, nenhuma criança ia nascer com câncer, por exemplo. O retrato de Lúcifer, né? Se eu fosse Deus, não tinha guerra. Se eu fosse Deus, não tinha pandemia. Se eu fosse Deus, todo mundo ia ser milionário. Então você está dizendo
que se eu fosse onipotente, tivesse sentado no trono, eu faria um universo melhor do que o Senhor Deus. Isso que é murmurar. Não, óbvio que você não diz isso, mas é o que você diz na Mas prática. pensa assim. Se eu tivesse no lugar, faria melhor. Perdoa aqui a analogia simplista, mas sabe aquela pessoa que está sentada no sofá, não joga futebol há Sim. 30 anos, não quero aqui ser nada fóbico, tá? Mas está super fora de forma, né? Está pesando ali uns 200 quilos, nunca chutou uma bola, vê um jogador perdendo um pênalti e fala, isso aí eu faria. Faria mesmo? Se você estivesse lá correndo 2 horas, com cãibra, o mundo inteiro te assistindo, valendo milhões de dólares e nervosismo e cansaço. E aí você fala, eu faria melhor. Isso é murmurar. É você dizer que eu faria melhor do que Deus. Sim. Mas como Deus é amor, e aí entra a fé, nós confiamos em Deus como uma criança. E a criança, ela não sabe exatamente o que os pais fazem. O que é confiar em Deus, né? Não é uma fé cega, não é fé cega, é uma fé baseada em evidências. E Deus deu muitas evidências de que Ele é bom. Mas as perguntas difíceis serão respondidas no seu devido tempo. Não tem nada oculto que não vai ser revelado. E se Deus não revela, não é porque Ele esconde o jogo, é porque eu ainda não aguento receber tal informação. Mas como uma criança confia no amor dos pais, porque os pais demonstram que amam o seu filho, quando a mãe leva a criança para um posto de saúde, levar uma vacina, a criança não queria estar lá, não entende o que está acontecendo, ela quer estar em casa brincando, mas está no posto de saúde frio, aí tem uma enfermeira lá de jaleco branco segurando no braço dela, tem outra pessoa enfiando uma agulha no braço dela, mas ela fala, meus pais me amam, então se me trouxeram para cá, tem um propósito. Sim. Eu não sei o que é cachumba, não sei o que é sarampo, não sei o que é poliomielite, eu não entendo nada desse negócio de doença. Mas se meu pai me trouxe aqui, se minha mãe me trouxe aqui, essa experiência amarga é para o meu bem, mesmo que eu não entenda. E lá no futuro, quando eu crescer, eu vou entender por que eu estou levando esse remédio amargo e não estou em casa brincando. E assim nós somos com Deus, como crianças. Senhor, não estou entendendo por que está acontecendo isso. Por que eu fui demitido? Por que o Senhor não curou minha mãe? Por que existem injustiças na política, na justiça e não sei o quê? Por que o ímpio parece que é próspero, que é o salmista, Salmo 73, se me falha a memória, questiona, é outros salmos também, por que o ímpio parece que prospera? Como uma criança, você confia em Deus, não é uma fé cega, mas é uma fé baseada em evidências. Na natureza, na palavra e em Cristo. Eu confio em Jesus. Se Ele disse que Ele está no controle, Ele está no controle. Se Ele disse que o ser humano vai colher o que planta, eu creio nisso. Que se o ímpio não se arrepender, o ímpio vai pagar, eu creio nisso. Eu creio que mesmo que um mártir morra, ele será ressuscitado na volta de Cristo. Então você confia, porque Ele deu evidências desse amor. Mas muitas coisas não sabemos explicar. Mas Deus é amor. Eu tenho fé nisso. Uma fé baseada em evidências. E um dia, como a gente comentou no outro dia, né? Que até o ímpio vai confessar isso. E o papel do cristão é confessar nesta vida que Deus é amor. Ter fé em que Ele é, esperança nas suas promessas, mas que Deus é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Eu não, sou uma criatura, mas se eu me conectar a Ele, eu serei tão grato, pois vou ter a eternidade para testificar que Deus é amor. Né? Que possamos sermos testemunhas de quem Ele é. Que Deus Ele é amor, que nossa vida seja um testemunho